Eu vi uma frase de Mark Twain, em que ele diz o seguinte: os dias mais importantes de sua vida são o que você nasce e o que você descobre por quê. O que você nasce é divino, porque o nosso nascimento é sempre um meio de progresso, é sempre um meio de nos instruirmos, é sempre um meio de conhecermos coisas novas e de melhorarmos coisas já antigas que não foram tão bem compreendidas. Tá? E quando você descobre por quê, normalmente, quando a gente olha para a humanidade, a gente diz assim, bom, parece que o homem nasceu para comer, beber, trabalhar e morrer. Muito sem sentido. Né? Isso é a ilusão material e o nosso dia a dia que nos leva a isso. Porque nós nascemos com uma destinação muito maior, muito mais profunda do que isso. Quando nós pegamos o livro dos Espíritos, veja, a questão 115, 121, 133, 634, 1006, essas foi a que eu consegui visualizar. Nós vamos encontrar esta frase: Deus nos criou simples e ignorantes. Ou seja, todos nós. Ainda há pouco, ele comentou, por causa da lição, que não tem aquele que é maior ou menor, que tem cargos mais altos ou menos altos, ou enfim, posições na vida material. Quando nós olhamos para essas questões, e lemos essas questões no Livro dos Espíritos, a gente observa que nascer simples e ignorante é realmente de uma inteligência divina. Deus não tem palavra para descrever a inteligência, a bondade, a justiça dessa energia. Porque não tem gente diferente. Ninguém é diferente. Para dizer a verdade, os Espíritos nos dizem, nem Jesus. Jesus também foi um espírito criado por Deus, simples e ignorante. Agora, depende de cada um, como é que você vai reagir. Né? Essa simplicidade e essa ignorância tem que se transformar em algo bom para o bem e para a felicidade. Quando Deus nos criou simples e ignorantes, ele também colocou lá a fagulha do bem. Então, não adianta falar assim, o indivíduo nasceu mal já, né? Quando a gente vê algum delinquente, alguma coisa, algum procedimento não muito bom, muitas vezes achamos que aquele espírito já nasceu mal. Não. Todos nós nascemos com a centelha do bem. E todos nós estamos destinados a uma coisa: felicidade. Ora, nascer, morrer, felicidade. Não combina muito com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente vive. Como podemos, em nossa vida, naquilo que nós estamos
à nossa volta, naquilo que nós observamos, no mundo que nós vivemos, nesse caos que parece que a humanidade... Na realidade, a gente diz assim, parece que a humanidade está num caos, e a gente pensa nesta presente vida, né? Mas a humanidade sempre foi um caos. Nós sempre tivemos todos os tipos de desativos. Hoje tem guerra, mas não é de hoje que tem guerra. Hoje tem mortes com crueldade, sempre houve isso. Por quê? Porque o homem, aliás, o espírito, se desconectou da simplicidade do bem e voltou-se para o mal. Como voltou-se? São as nossas escolhas. Nós escolhemos. Eu vou dar um exemplo mais próximo, tá? Vou dizer o seguinte: estava lá Eunice, lá no plano espiritual, e um dia o plano, os espíritos que cuidam da reencarnação, nascer e viver. Isso é reencarnação, para aqueles que não tinham ouvido ainda. Nós, espíritas, temos como base da nossa fé, da nossa doutrina, a reencarnação. Todos nós, qualquer que seja, aliás, a humanidade sempre acreditou na vida após morte. Mesmo os mais antigos, a vida após a morte. Sempre existiu. E sempre existiu também a crença de que havia um ser superior que ajudasse, que acompanhasse a humanidade. Podia dar qualquer nome, os nomes não importam, eles são vernáculos. Tá? O que importa, na realidade, é a ideia de um ente superior e a ideia de que o corpo morre, mas a alma, o espírito, não. Aquilo que a gente tem aqui, a gente leva para lá. Então, estava eu lá, no plano espiritual, martelando que eu fui numa outra vida muito ciumenta. E que, por causa desses ciúmes, eu prejudiquei muitas pessoas. Aí, os espíritos encarnacionistas me procurando, disseram: Eunice, está na hora de você descer. E você tem que aprender a confiar nas pessoas, você tem que compreender que você não pode se apropriar das pessoas, ter posse das pessoas ou das coisas. Elas pertencem a Deus, não a você. Não, eu respondi, eu prometo. Eu sei disso, eu vou descer, eu não vou ser ciumenta, eu vou confiar nas pessoas, eu vou fazer tudo direitinho. Eu prometo para Deus que vai ser assim a minha encarnação. Um exemplo, hein? Bom, aí nasço eu. Nasço, cresço e tenho irmãos. Esse brinquedo é meu, digo eu quando sou criança. A minha irmã diz: empresta. Não, esse é meu. E se tenta pegar, eu brigo. Cresço. Encontro um namorado. Esse namorado, igual.
Fidelidade. Se você me trair, eu nem sei o que eu vou fazer. Aí, cara, um dia o marido chega atrasado. E eu vou lá e pergunto, por que você chegou atrasado do trabalho? Ah, eu tive uma reunião lá do trabalho. Ah, sei, até parece, né? E assim vai, assim vai. De exemplo em exemplo, eu vou truncando aquilo que eu prometi lá em cima. Todas as nossas perturbações, todos os nossos problemas aqui têm um motivo de ser. E esse motivo é eu progredir. Como eu progrediria se eu cumprisse aquilo que eu prometi? Ou seja, eu vou aprender, porque é um progresso não ser ciumento. Porque é um progresso confiar no meu semelhante. Mas eu desci com a promessa feita, mas aqui esqueci e já estou fazendo os meus erros, cometendo os meus erros. Tá? Aí, quando chega a noite, nós, ao dormirmos, o corpo descansa e o espírito vai para o plano espiritual. Encontrar amigos, encontrar o anjo que guarda, enfim. Depende de cada um também, né? Depende daquilo que nós escolhemos. E chega lá, meu anjo de guarda fala assim, aquele espírito que me ajudou a dizer, olha, você está errando. Isso não está certo, o que você está fazendo, o que você fez, etc. Ah, e agora? O que eu vou fazer? Não, não tem importância. Vamos fazer o seguinte, se compenetre da sua missão, se compenetre daquilo que você precisa fazer. Eu prometo. Tudo bem, desço. Aí eu tenho um filho, um moço, que pretende se casar. O que faço eu? Ah, essa moça não é boa para você, não. Mas se ele insiste, eu procuro afastá-la de qualquer jeito. Por quê? Porque ele é meu filho. Não é de ninguém mais, é meu. Então, percebem que erros após erros faz com que eu destrua as minhas próprias promessas feitas no plano espiritual. E isso me afasta, porque eu vou ficando triste, eu vou ficando infeliz, as pessoas se afastam de mim e eu perco a felicidade. Ou seja, por lei, até o plano de Deus, porque Ele me criou para ser feliz, dentro das minhas escolhas. Aí, a gente se pergunta, no mundo em que nós nascemos, no mundo em que nós nascemos, com tudo isso que acontece à nossa volta, é muito fácil nós errarmos. Muito fácil. Nós estamos cercados de erros. Temos coisas boas, mas parece que a gente nunca enxerga as coisas boas, só enxerga as coisas que não são tão boas. E aí a gente fica imaginando, nesses erros, como eu faço? Uma dica: aprender com os próprios erros. Eu errei, percebi meu erro, não vou cometer outra vez. E nós sabemos, porque a nossa consciência indica os nossos erros. Outro, aprender com os erros dos outros. Ou seja, a gente vê, fulano está dirigindo, de repente aparece um buraco na pista e o carro cai.
Você que vem atrás faz o quê? Você desvia do carro. Mas é lógico, você viu que o outro errou. Então, quando nós vemos o erro no nosso semelhante, na nossa família, na nossa sociedade, não vou cometer o mesmo erro. Te aborrece quando alguém fura a fila no supermercado ou no trânsito? Sim. O que eu devo fazer? Se aquilo me aborreceu, se aquilo me magoou, o que eu devo fazer? E aprendo também ouvindo, lendo, instruindo sobre coisas importantes para a minha alma. Hoje, aqui, dentro da minha humilde possibilidade, estou passando algumas informações para que não cometamos erros. Dessa maneira, nós vamos, pouco a pouco, se encaminhando mais para o lado do bem do que para o lado do mal. Nós vamos deixando um pouco aquele apego às coisas materiais e pensando um pouco mais nas espirituais, que é a nossa vida. Tá? Faz parte da nossa vida. Há também, Deus é tão bom, que Ele coloca à nossa disposição algumas proteções, eu vi numa palestra outro dia, alguns abrigos para nos auxiliar, porque é fácil nos perdermos aqui. E dentro desses abrigos, dentro dessa proteção, dentro desse pilar que nos ampara, que nos escora, vamos dizer, existem a primeira delas, o primeiro abrigo, o primeiro amparo, a primeira proteção de Deus para nós que estamos aqui, a família. É a primeira. Quando nós nascemos, e todos aqui, ou tiveram filhos, ou têm sobrinhos, ou têm netos, né? De alguma maneira, ou já se cercaram de crianças porque trabalharam com elas, a primeira coisa que acontece quando um bebê nasce é os pais se preocuparem. Troca a fralda, dá de mamar, acalenta, põe para dormir, chora, etc. Aquela preocupação. Depois cresce um pouquinho, a preocupação do andar, de não bater, de não cair. Depois vem a escola. Já escovou seus dentes? Já foi para a escola? Como é que foi lá? Foi tudo bem? Tá? Filho, não pegue nada de ninguém. Isso é errado. Não bata no seu coleguinha. Pouco a pouco, cada um de nós, nossa família, vamos passando valores, instruindo os nossos filhos no caminho do bem. Porque pai e mãe, é essa a missão de um pai e de uma mãe. É instruir quem recebe para o bem, para o amor, para fazer o certo. Já repararam que apenas a família humana fica tanto tempo cuidando da sua cria, do seu filho, amparando? Nenhum animal na face da terra tem tanto tempo cuidando dos filhotes como nós. A gente cuida de bebê, de criança, de adolescente, do adulto, e continua até a hora da nossa morte. Nós nos preocupamos sempre com eles. Faz parte, né? Aí, se não tem uma família legal, tem pessoas que não têm nem o pai, nem a mãe, né? Ou o pai foi embora, ficou ausente, houve a mãe fazer isso. Então, ela é a responsável, né? Mas se é, por exemplo, uma criança adotada, quer dizer, adotada não, que vive
num orfanato, porque o adotado, o pai e a mãe têm essa responsabilidade, mas vive num orfanato, né? Quem está lá deve passar valores morais, mas falta aquela me falta a palavra, mas falta aquele aconchego, aquele negócio de ter o papai, de ter a mamãe, para contar coisas que só com eles a gente faz. Quando a gente não tem família, uma outra criatura que Deus põe ao nosso lado são amigos, os bons amigos. Eu tenho aqui, eu, Vanderlei, temos aqui bons amigos. Bons amigos porque me incentivam para a vida, me incentivam para coisas boas. Se nós temos um amigo, e esse amigo diz assim, que é isso? Eu vou na feira lá, enquanto o homem vira as costas, eu pego uma laranja e ponho na sacola. Esse não é um bom amigo. Porque essa não é o bem para a vida. Então, esses amigos não fazem bem. Mas fumar é tão bonito. Na minha época de moça se falava isso. Não era uma boa amiga. Tá? Dosezinha só de cachaça, vamos estar ali no bar, então, tudo bem. Ou uma fezinha hoje, vamos. Aí depois de um dia passa para o outro, não é um bom amigo. O bom amigo é aquele que nos orienta. E aquele bom amigo é aquele que você se ampara, que você conta o que você tem de felicidade, mas você conta também aquilo que não tem de felicidade, que você está triste. Por quê? É aquele que te agasalha. E um outro processo de agasalho que Deus nos dá é a fé. A fé, ela nos agasalha para valer. Através da fé que nós procuramos nos momentos mais difíceis, Deus está nos agasalhando, nos amparando. E não importa que fé religiosa seja essa. Pode ser católica, protestante, espírita. Muitos estão aqui, eu também, já participei de outras casas, buscamos o espiritismo em função de uma necessidade, seja ela de dor física, dor moral ou de esclarecimento. Mas nós buscamos pela fé. Nós acreditamos que o Pai exista. Nós acreditamos na vontade dele. Nós acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos na aventura do passe. Então, é essa fé. E, finalmente, para terminar, o Edson... Desculpa, eu falo Edson, mas é todo mundo. São nossos anjos de guarda. Anjo de guarda. Olha como Deus é bom, porque quando nós nascemos, ele chega lá para um espírito muito mais iluminado do que eu e diz assim, você vai tomar conta da Eunice em suas reencarnações. E ele leva a sério isso. Então, se eu não tenho uma família 24 horas por dia, ou um amigo, ou a nossa fé fica balanceada, o anjo de guarda não desiste. Ele está conosco todos os momentos, todas as horas, quando acordamos, quando dormimos, quando estamos trabalhando, quando estamos, enfim, vivendo nossa vida. Então, quando as nossas dores, quando as nossas perturbações são mais pesadas,
mais internas, e que a gente se sente meio divagando, meu anjo de guarda, eu estou aqui, me ajude. Acho que todos vocês conhecem a primeira oração que a gente aprende. Meu divino. Ninguém sabe? Eu vou ler. Santo anjo. Agora lembram? Como que é? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Só a ti me confiou, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada por nos ouvir.